Olá, este é o Conexão Futura, de volta ao vivo aqui pelo canal Futura. 3 anos de conteúdos condensados em 2 dias de prova é o desafio que os alunos do ensino médio vão enfrentar nesse mês. Nos dias 26 e 27 de outubro, mais de 7 milhões de estudantes vão estar dedicados às provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, o exame apresenta algumas mudanças em relação às provas do ano passado. A correção da redação, motivo de muitas reclamações no passado, será mais rigorosa, por exemplo. E apesar de problemas nos anos anteriores, como polêmicas sobre notas, problemas com a divulgação de resultados, universidades que não aceitam o exame, o Enem é hoje uma das principais portas de acesso para o ensino superior do Brasil. Mas como os educadores percebem a evolução desse processo seletivo e quais são as mudanças que os alunos vão encontrar nas provas desse ano? E os estudantes? De que forma encaram o Enem? Como usar esses 15 dias que faltam antes da prova da melhor forma? Para ajudar a pensar sobre essas questões, estão conosco aqui no estúdio do Canal Futura o Roberto Viana, que é coordenador do setor de seleção e acesso da Unirio, responsável institucional junto ao SISU e coordenador institucional junto ao INEP. O Márcio Branco, diretor de colégio e professor de História. E o João Quer, que é estudante de jornalismo da UFRJ. Todos muito bem-vindos, rapazes. Boa tarde. Você aí de casa também, que quiser participar do programa, tem alguma dúvida sobre a prova ou quer colocar a sua opinião sobre esse tema, participe através do nosso Facebook, com os seus comentários, o Twitter, @Canal Futura também fica à disposição, ou se preferir, ligue no telefone que está aí na sua tela. Bem, antes da gente começar a discutir o papel do Enem, né, na questão da seleção no acesso ao ensino superior, quais são as mudanças que acabaram acontecendo nas provas desse ano que são relevantes e é importante os alunos desde já atentarem? Pode falar, Roberto. Bom, eu queria mudar o termo mudança, porque mudança assusta. É uma alterações. Isso, ações de melhoria, né? Vamos usar um upgrade, talvez, né? Basicamente a redação, não é? A redação, o professor Luiz Cláudio, presidente do INEP, tem dialogado muito com a universidade, tem dialogado muito com a sociedade e percebeu a necessidade dessas melhorias, né? Por exemplo, eu posso citar que a redação deste ano, ela tem um número de linhas diferente do ano passado. Serão no mínimo 8 linhas, né? Não vão ser mais admitidas aquelas brincadeiras, aquelas situações mais desagradáveis que alguns estudantes acreditam, né, que com isso possa levar a algum lugar do ponto de vista da aprovação dele. A correção será mais rigorosa, né? Serão 2 corretores, a discrepância, ou seja, a nota em que o avaliador A em relação ao avaliador B, se essa diferença for 100 pontos, menor que 100, ela vai para um terceiro avaliador, né? Uma outra ação muito positiva, o avaliador vai estar sendo acompanhado mais de perto do trabalho dele. Inclusive, ele poderá ser demitido, né? Vamos dizer assim, uma palavra muito, muito forte, mas poderá ser desligado da banca caso aconteça alguma situação. Um outro ponto também muito importante é que não só, isso foi dito pelo ministro, né, professor Mercadante, em que a nota obtida, a pontuação obtida máxima, né, ela vai ser vista, né? O avaliador precisa justificar aquela nota máxima, como também vai precisar justificar aquela incorrência de uma maneira mais criteriosa para que o estudante tenha tranquilidade. Me parece que essa que é a grande mudança, né, do INEP, é dar segurança cada vez mais ao processo. Márcio. Eu estou nesse mercado há 20 anos. O vestibulando, ele sabe que a vida dele está em xeque, né? Ele sabe que a prova ali é uma prova única e o histórico do INEP atrapalha um pouco essa busca pela segurança. Então, quando a discrepância caiu de 200 pontos para 100 pontos, isso para o aluno que estuda, que se prepara, dá de fato uma segurança. E uma questão, né, Roberto, é que se houver uma discrepância maior do que 80 pontos dentro de uma mesma competência, também cai em discrepância e também vai para o terceiro corretor. O que é a discrepância nesse contexto? Suponhamos que nós avaliamos uma mesma redação. Eu dou 700 pontos no total e você dá 650.
Então, a priori, não haveria discrepância. Só que na competência X, eu avaliei o aluno como 200 e você avaliou o aluno como 100. Então, dentro da mesma competência, houve uma disparidade de 100 pontos entre dois corretores. O INEP vai considerar isso uma discrepância e vai para o terceiro corretor. Certo. Como é que você percebeu essas alterações ou upgrades do Enem desse ano? Na verdade, o TRI, no mundo todo, ele serve para quê? Para que você consiga fazer diferentes exames para um mesmo acesso. Então, eu posso fazer 3 ou 4 vestibulares em um dado ano, com populações diferentes ou não. E o TRI, a teoria da resposta ao INTER, permite que eu mensure quem é melhor ou não e assim eu gere a vaga lá na frente. Qual o grande problema do INEP? Nós continuamos fazendo um vestibular só. Então, suponhamos que você se preparou, estudou, é aplicada, e por um problema pessoal seu, uma cólica ou uma instabilidade qualquer, você se deu mal em uma dada prova, no sábado. O que acontece? Todo o teu ano foi perdido. Então, desde o início, o projeto do governo é fazer mais de um vestibular por ano. E aí conseguir mensurar os diferentes públicos através da TRI. E a gente ainda não está vendo isso. Quer dizer, segurança para o vestibulando vai ser quando houver 2 ou 3 vestibulares. E você, João, concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que o Enem, sendo a única porta de entrada para a universidade, dificulta um pouco, é muita pressão em cima do estudante. Se preparar um ano inteiro, 3 anos, né? Na verdade, a vida inteira, se preparar para 2 dias só e colocar toda a sua vida acadêmica em jogo ali, um ano inteiro, você podendo perder. E tem muita gente que fica nervosa, que passa mal no dia da prova, aí você, assim, atrasa, perde ônibus, assim, questões. os pais, a demanda é, mas o que fazer para me acalmar? Sendo honesto, você sabe que tua vida está em xeque, você sabe que você está se preparando para isso. Elaborar. O professor coloca assim em cima de você, são seus pais. Exato. A escola, a própria É uma pressão escola, total, né? A sociedade inteira, na sua cabeça em 2 dias. Se você é estudante de terceiro ano, você sai de casa, já te pergunta o que você vai fazer no vestibular. Mas é isso que é importante. Se o TRI permite, se a teoria da resposta ao item permite que haja 2 ou 3 vestibulares em 2013 para que haja o acesso às universidades, seria muito bom que a gente colocasse em prática. E não é custo, porque os alunos pagam para fazer a prova, então não vai gerar custo. Eu acho que o grande problema do INEP é a infraestrutura. Ele não tem ainda um banco de questões. Isso é uma suposição de quem está fora. Mas eu preciso ter um banco de questões muito grande que me permita fazer tantos vestibulares. Eu acho que esse é o gargalo. Porque não tem por que depositar nos adolescentes tamanha pressão. Roberto, e o você INEP, que está olhando para o Márcio. Na verdade, o Enem serve também para conseguir o diploma de ensino médio. Tem outras variáveis dentro do Enem que não é só a universidade. Claro. O que você diz dessas questões? Eu posso divergir um pouquinho. Lógico. Né? Primeiro que não é o INEP que coloca pressão no estudante. Não. É a sociedade que coloca, são os pais que gostariam de ver os seus filhos, as suas filhas na universidade. O próprio sistema. A universidade não é o topo da pirâmide de felicidade de ninguém. A gente sabe disso. Você pode ser feliz, não necessariamente, contra uma universidade. Perfeito. Né? O INEP vem se preparando, sim, professor Luiz Cláudio, de 2010 para cá, 2010 para cá, 2011, com novas parcerias com a universidade, especialmente. O Banco Nacional de Itens está aumentando. Hoje, todas as universidades envolvidas têm os seus profissionais participando desse evento, com a elaboração de provas, treinamento, na elaboração, treinamento para a correção. O treinamento da prova de redação já aconteceu algumas vezes esse ano e vai acontecer novamente agora, antes de iniciar a correção. Então há toda uma preocupação para dar, não é segurança, no meu ponto de vista, para dar tranquilidade. Nós vamos chegar, sim, num breve tempo, de termos 2 eventos. O exame, ele é federativo. E a federação, ela é muito, do ponto de vista logístico, ela tem um trabalho enorme. São milhões. O INEP tem recursos. Não pense você que dos 7 milhões, 5 milhões estão vindo da escola pública. E você sabe muito bem que 5 milhões da escola pública não pagam inscrição. João, você quando fez a prova, como é que foi a sua disposição
para estudar também, né? Se programar para poder elaborar todo esse conteúdo de 3 anos aí de ensino médio. Eu fiz o Enem em 2010 e aí no terceiro ano eu resolvi fazer cursinho integrado ao ensino médio. Então eu estudava o ensino médio de manhã e à noite eu fazia um cursinho que eu consegui uma bolsa, enfim, aí fui fazer o cursinho à noite. Fora isso eu não me preparei mais. Eu ia às aulas de manhã e às aulas à noite. Prestava atenção nas aulas. Olha o estresse. Olha só, eu estudava de manhã, eu ia ia estudar à noite, fora isso eu não estudava. É, quase uma sensação isso, porque o meu pai, todo mundo que eu conhecia, esperava que eu ainda estudasse no período da tarde. Que eu chegasse em casa à tarde e ainda lesse mais do que eu lia durante a manhã e a noite. E à noite. Mas eu não fazia isso. Então, assim, eu me dedicava durante o tempo da aula e às vezes, fim de semana, o meu cursinho fazia uns simulados, que eram, tipo, sábado, 8 horas da manhã. Eu não ia em todos, ia em alguns. E à medida que foi chegando a prova, eu fui indo mais aos simulados e pegando algumas provas anteriores para fazer. Mas para entender, inclusive, entender qual era o esquema e pegar o ritmo do Enem também, porque todo mundo falando, é uma prova cansativa. Isso. Então, para mim, o que mais pegou mesmo, para mim, a minha preparação foi aceitar psicologicamente, ficar 4 horas parado, fazendo uma prova e ficar até o final, porque eu particularmente... É uma coisa que eu falo demais, né? A tendência da concentração é oscilar. E se você oscilar demais no Enem, um abraço. Porque são 4 horas e meia de prova, 5 horas e meia de prova, e a teoria da resposta ao item, ela valora as questões de forma não linear. Então, se você acertar 3 questões fáceis, errar 2 fáceis e acertar a difícil, essa difícil vai valer menos do que ela valeria se você acertasse todas as fáceis. Então, quando você oscila de concentração, você tem muito a perder. Então veja bem, professor, qual é o estilo de comportamento, o comportamento, né, de alguns, o meu comportamento, né, se eu estivesse envolvido na prova. Não significa dizer que seja um conselho, por favor, não é isso. A teoria da resposta do item, ela tem essa perspectiva que você apontou aqui, né, uma medida educacional que procura dar o equilíbrio, e esse equilíbrio não aparece, não é visível na prova. Exato. Qual seria meu comportamento? Eu vou caminhar imediatamente, porque ela é muito longa, para as questões mais difíceis. Isso é o meu comportamento, meu modo de ver. Quando que 90%, se não mais, todo mundo orienta. Começa pelas mais fáceis. Mas aí chega no final do dia, você está no final da prova, você está com a mente completamente cansada, porque cansa. Né? Cansa. Né? Agora, e chega no final, mas aí olha só. Não caminha. Mas olha como é que é problemático. Então, é uma questão eu lido dando aula ali por semana com 1.200, 1.300 pessoas, que eu ia chamar de crianças, que eles não são crianças, vão se ofender. E para pensar que existem graus de estabilidade emocional diferentes, quanto mais que eu tenho 17 anos. Eu estou muito preparado. Tá? Aí o Márcio Branco, que me orienta, e o cara que eu acredito, falava, começa pela difícil porque você é bom. Se ele pegar 2 difíceis e não conseguir fazer, talvez ele se abata. É muito difícil. Não tem uma fórmula, né? Entendeu? É muito difícil. Agora... Como é que você fez? Eu fiz assim. Mas é o jeito que eu faço prova. Como eu sabia que tinha redação, eu olhei a redação no dia da redação, aí fiquei com um tema numa parte do cérebro. Aí numa outra parte do cérebro eu ia fazendo a prova com o tema em cabeça. Qualquer coisa que eu lembrava, eu ia anotando. Depois a redação já estava organizada. Ele vai, ele segue. Inclusive tem estudantes que vão no crescente. Então, não há fórmula para isso. Agora, cada um tem o seu modo de conduta. O que me parece é que o Enem trouxe um pouco mais para a realidade do cotidiano, todos os conteúdos que se estuda na escola, né? E o próprio enunciado, daqui a pouco, acaba entregando a linha de raciocínio que o estudante precisa seguir para encontrar. Você sentiu isso na prova? Foi um choque ao mesmo tempo também a forma com que você estudava no ensino médio, se deparar com aquela prova? Ou esse período em que tu estudou já estava te preparando para esse caminho de fazer o Enem? Eu me senti muito despreparado, assim. Eu achei que uma coisa que eu gostei muito é que eles pegavam temas bem atuais e jogavam na prova, e isso facilitava o entendimento tanto para as questões humanas quanto para as de ciências da natureza. Exatamente. Isso, você olhava assim, eu ouvi falar disso, então aí você chegava... de medir a competência, né? Resolver problemas, apontar, né, soluções, né? Lidar... perceber certos conceitos. Exatamente. Isso faz Os parte da textos competência. eram muito longos, assim, alguns, mas agora obviamente você aprendia a fazer uma leitura seletiva ao longo da prova. A grande ruptura, talvez, foi na prova de ciências da natureza, porque antes os professores faziam contas
enormes e tinham processos longos. Hoje a aula de física no ensino médio mudou. Ela se tornou uma aula exatamente mais inserida no cotidiano. E até alguns professores já com muitos anos de estrada tiveram que se reeducar para colocar a física fora do laboratório e colocar lá na vida real. A prova do Enem, nesse ponto, ela, sem dúvida nenhuma, foi revolucionária. A Pamela Verônica, pelo Facebook, obrigada pela sua contribuição, Pamela. Ela diz, tenho a impressão de que o Enem está a cada ano mais complicado. E o Aloysio Ramos, via Twitter, obrigada, Aloysio, ele diz que tem dúvidas sobre a TRI. E é o melhor modo? E a correção? Olha só, no Rio de Janeiro, Aloysio, quem tira 42 na UERJ, tira nota B. E quem tira 43, tira nota A. Isso é de uma injustiça colossal, porque é uma questão que difere 10 pontos. É uma coisa Quando absurda. eu fiz o UERJ, eu tirei B por 1 ponto. Ah lá, tá aqui a prova cabal do que eu estou dizendo. Eu fiquei muito revoltado. Se você perguntar para mim, o TRI é justo, a questão de justiça ela é subjetiva. No meu modo de ver, sem dúvida nenhuma, o TRI é o que há de mais moderno e legítimo na avaliação de concurso público. Porque, primeiro, que ele cobra a coerência das suas respostas. Segundo, são 7 milhões de candidatos. Se não houvesse uma métrica muito diferenciada entre as opções, muitos empates ocorreriam. Quantas pessoas vão totalizar, suponhamos, 160 acertos no Brasil inteiro, dentre 7 milhões? Então haveria um número colossal de empates. Haver uma métrica que difere os alunos de forma individualizada é muito importante. Roberto, só explica também o que é o TRI para todo mundo saber. Ela tem um princípio muito interessante, né? Em que o nosso querido aluno, nosso querido estudante aqui, ele já deu a dica. Façam as provas anteriores. Porque uma das situações que são muito interessantes para o aprendizado desse estudante é rever determinados conteúdos que, pela TRI, ele retoma numa avaliação seguinte com a maior tranquilidade. Tem algumas pessoas querendo saber o que é a teoria da resposta. E essa teoria da resposta ao item, ela é antiga, ela já tem tempo aqui no Brasil. O INEP já vem aplicando isso há algum tempo na educação básica, enfim. Isso, fora do Brasil, isso vem sendo aplicado há muitos anos, nos Estados Unidos, em outros países, né, da Europa. O que ela é? O que é essa teoria? Explicar rápido? Isso. Você cria uma métrica de proficiência. O INEP fez a prova do Enem em 2009. Essa prova de 2009 gerou uma barra de proficiência na qual eu calibro das mais fáceis às mais difíceis as questões. Tá? A partir daí, suponhamos que eu faça questões de história para o INEP. Eu mando para o Roberto as questões que eu fiz. O Roberto valida as questões e passa essas questões para um grupo de potenciais alunos fazerem essa prova. Quem são esses alunos? Pessoas que estão no 2º ano do ensino médio ou no 1º ano da faculdade. Essas pessoas vão fazer essas questões e o INEP vai ter o resultado dessas questões feitos pelos alunos. E aí, dentro de um cálculo estapafúrdio de difícil, que é uma métrica matemática em um nível absurdo, que pouquíssima gente conseguiria entender, e eu não sou um desses, eles conseguem colocar cada uma das questões dentro daquela métrica pré-estabelecida. De uma curva aceitável de aprovação. Então, aí o que acontece? O INEP já sabe se a questão 43 é difícil ou não, e ele supõe que quantos por cento dos alunos vão acertá-la ou não. Certo. A gente tem algumas perguntas de telespectadores. O João, ele pergunta se existe a possibilidade da pessoa fazer a prova em um outro estado. Que não seja o que ele deverá fazer a prova no local em que foi estabelecido, ele informou isso na inscrição, e ele recebeu um cartão de local de prova, e é ali que ele vai fazer a prova. A Tati, pelo Twitter, fez um comentário aqui. Ela diz, o Enem tem perdido o sentido de avaliação e virou resistência. João, comente, por favor. Eu concordo completamente com ela. Tem não toda razão, né? Na verdade, com o novo Enem, em 2009 para cá,
ele mudou realmente a característica do que tinha até então, de 98 até 2009. Né? Ele avaliava, ele era um instrumento, né, de que colaborava, sinalizava para a escola, para os pais, para o próprio estudante, uma avaliação dele ao longo do ensino médio. Tinha um outro sentido, né? De avaliar a educação básica. Agora, além de avaliar e de apontar isso que o professor acabou de colocar, ele também é usado como um instrumento de seleção. E aí... E muitas vezes determinista. Mas eu queria ouvir o João. Queria ouvir a opinião do João. Isso foi uma coisa que eu comentei hoje com a minha amiga que mora comigo. Eu falando, porque eu fui bem no Enem, não sei o que. Ela falou que foi muito mal porque ela não consegue se concentrar muito tempo e para ela parecia uma prova de resistência. Foi exatamente isso que ela falou. E o fato de ser à tarde, João, o fato piora demais. Pior, mas para pra pensar que o Enem é pro Brasil inteiro. Né? Mas aí tá, o Brasil é pro Brasil inteiro. É difícil para quem mora nas capitais entender o porquê disso. Mas quem conhece o Brasil, os rincões do Brasil, tem que ser à tarde. Vamos aplicar a prova em Quixadá, aplicar a prova em Oriximiná, aplicar a prova em Caxias do Sul. Minha terra. O Brasil inteiro, são mais de, eu não tenho esse dado, mas dos 5.695 municípios do Brasil, eu posso inferir que são mais de 3 mil. E a logística para isso, no nosso país, como eu disse anteriormente, o exame ele é federativo, ele é republicano. Ele atende ao nosso menino aqui, o nosso estudante que está no Rio de Janeiro, e vai atender ao estudante que está em Palmas, está em Caxias, como eu disse, né? Está no Paraná, está no Rio Grande do Norte, enfim, está no Amazonas. Então, é complicado. Meninos, o nosso tempo está se esgotando, a nossa ampulheta está indo ao fim. Eu queria saber do João, como estudante, uma dica para esse pessoal que está se preparando. Aí tem 15 dias ainda para tentar revisar um pouco, né, do conteúdo. Não se afobem, não tentem estudar tudo de última hora, porque não vai dar certo, a matéria não vai grudar na sua cabeça. Relaxem, foquem nas matérias que vocês mais sabem e se aprofundem nelas. Deem uma pincelada na matéria toda e no dia da prova tentem não ficar nervosos, levem muita... Eu particularmente levei um chocolate e uma água, mas tem gente que gosta de coisa salgada, então levem uma comida light que não vai te dar problemas e vão com roupas confortáveis. Saiam de casa antes, bem antes, para não chegarem atrasados e perderem o portão se fechando. Uma palavrinha final bem curtinha de vocês. Bom, cuidem da saúde corporal, cuidem da saúde mental, cuidem da saúde espiritual. Ótimo. E você, Márcio? Não se envolvam em baladas, não façam nada diferente daquilo e, diferentemente do João, relaxa. Não tem nada, a prova é daqui a 2 semanas e vocês já aprenderam tudo. Vocês já realizaram tudo isso em 3 anos de ensino médio. Nada que vocês fizeram agora vai ajudar, vai deixá-los mais tensos. Então, procura tranquilidade. Márcio, rapidinho. Tem que respeitar a tua capacidade física, né? Eu sempre falo isso. E ao contrário do João, eu vou pedir para você não estudar a matéria que você gosta. Se você tiver que estudar, estuda a matéria que você não gosta, que é o que você está precisando mais, mas estuda pouco. Estuda pouco, porque agora os dados já estão na mesa. Ótimo. Gente, muito obrigado, viu? O programa foi muito interessante. Agradeço a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Lembrando que na véspera das provas do Enem, Conexão Futura volta a esclarecer outras dúvidas sobre a realização dessas provas. Local, documentação, dúvidas mais frequentes, como dividir o tempo nas provas, etc. Dúvidas, aliás, que você pode esclarecer através do site oficial que eu vou mostrar rapidinho para você aqui. enem.inep.gov.br. Aqui tem todos os passos, inclusive, de como ir vestido na prova, o que comer, o cartão de confirmação, documentos necessários, cadernos de questões, etc. Então, Conexão Futura volta na segunda-feira falando sobre a história da parada gay e a sua relevância na luta pelos direitos à diversidade sexual. Eu te vejo a partir das 2h30 da tarde. Um ótimo fim de semana para todos vocês e a gente se vê segunda. Até lá!